Imagina você receber uma proposta de emprego incrível pela internet, para trabalhar no exterior, para receber um salário super bacana, para morar num país novo, diferente. Bom, parece a chance dos sonhos, né? Aquela oportunidade de construir um futuro melhor para você e talvez até para sua família. Então você claramente aceita essa proposta e faz as suas malas. Mas chegando nesse novo país, você percebe que caiu numa furada. O seu passaporte é confiscado, você é forçado a trabalhar em condições desumanas e qualquer tentativa de escapar pode custar de fato a sua vida. Ou seja, esse sonho virou um pesadelo. Isso foi o que aconteceu com Lucas Santos e Felipe Ferreira em 2024. Esses dois brasileiros caíram numa rede de tráfico humano, que é a exploração forçada de pessoas para trabalho, né, relações íntimas ou outras formas de abuso, e sempre muitas vezes envolvendo redes criminosas. E dessa vez era uma rede criminosa em Mianmar, na Ásia. E assim como eles, pessoas do mundo todo são enganadas todos os anos, né? As vítimas são aliciadas, exploradas de forma cruel e, em muitos casos, torturadas. Algumas, inclusive, nunca mais são vistas e outras tentam fugir. No caso de hoje, eu vou te contar todos os detalhes sobre esses esquemas de tráfico humano em Mianmar e eu vou te contar, claro, sobre como o Lucas e o Felipe foram capturados e o que aconteceu com eles. Esse caso aí deu o que falar recentemente, mas eu resolvi esperar um pouquinho, coletar todas as informações que a gente tinha, estudar um pouquinho mais sobre todo esse sistema e por isso que eu estou trazendo esse caso aqui hoje. Então, fica aí que esse caso de hoje tem bastante conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Miranda e eu trago toda semana aqui um caso no podcast, um caso criminal, todas as quartas-feiras. Então, se você quiser mandar alguma sugestão de caso, você consegue mandar pelo site na descrição ou também lá pelo meu Instagram, @erica_miranda, com S no final. Na última semana, vocês postaram muito o caso que vocês estavam ouvindo e eu amei. Compartilhei super e vi vocês fazendo várias atividades no dia a dia. Eu adorei acompanhar. Então, se você quiser fazer isso, me marcar, eu vou repostar. Para quem quiser ter acesso aos casos antes deles irem ao ar, vai lá no Apoia-se. É bem legal, por lá a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa direto. E também eu vou fazer um sorteio lá dentro do Apoia-se para livros. Tem vários livros aí de True Crime que eu estou recebendo e eu quero fazer sorteio para vocês. Beleza? Eu vou fazer isso nas próximas semanas. Vou só me organizar. Tô esperando aí uma galera entrar no Apoia-se. Entra aí para poder participar desses sorteios e eu vou dar para vocês uns livros, né, para quem ganhar lá. Então agora, bora parar de conversa e vamos pro caso da semana. Gente, para começar esse episódio, eu quero trazer algo um pouco diferente, né? Muita gente falou do caso, né, dos meninos brasileiros, mas eu queria trazer um pouquinho mais sobre todo esse contexto, né? Sobre Mianmar, sobre toda essa rede, esse esquema. Então eu vou dar um resumo aqui sobre o que aconteceu, o que era esse lugar e tudo mais. Então vamos lá falar um pouquinho sobre Mianmar. E para contextualizar, esse lugar é um país que fica na Ásia e que faz fronteira com a China, Bangladesh, Laos, Índia e com a Tailândia. Eu vou colocar aqui na tela, né, o mapa mundi e vou te mostrar exatamente aonde é o Mianmar, né? Se você estiver assistindo o episódio pelo Spotify ou pelo YouTube, você consegue ver exatamente o que eu falo aqui, que tem na tela. Bom, durante boa parte dos séculos 19 e 20, Mianmar foi colonizada pelo Reino Unido e nessa época se chamava Birmânia. Ele só se tornou um país independente em 1948, ou seja, quase 80 anos atrás. Hoje, em 2025, Mianmar tem aproximadamente 50 milhões de habitantes e vive sob uma ditadura militar e uma guerra civil. E esse caos, entre aspas, que o país tem vivido por conta da guerra civil, tem aí proporcionado um ambiente meio que sem leis. Então, vários crimes acontecem em algumas regiões ali, como, por exemplo, o tráfico humano, né? Que é o que aconteceu aí com o Lucas e com o Felipe. Por exemplo, no leste de Mianmar, existe um local chamado Estado de Karen. Nesse local vivem os Karens, que é um grupo étnico formado por comunidades nativas do Sudeste Asiático. E ela fica em uma região do país que faz fronteira com a Tailândia.
De acordo com reportagens da BBC, há 8 anos atrás, em 2017, o estado de Karen, em Mianmar, não tinha nada. Era só mata fechada e algumas construções precárias. Era, e ainda é, uma das regiões mais pobres do mundo. Nessa região não existe um governo nem um sistema jurídico atuando na prática. Em teoria, era para ter essas coisas, né? Mas elas não chegam de forma eficiente. Isso porque, como eu disse, Mianmar está em guerra civil, um conflito que começou em 2021 e que está rolando até hoje. Eu estou gravando esse episódio em 2025, tá? Então, meio que não tem autoridade ali, na prática, né? A região é dividida entre vários grupos armados e cada um dominando um pedaço do território na fronteira com a Tailândia. Esse cenário de caos é o que torna o estado de Karen um paraíso para negócios ilegais, né? Nos últimos 4 anos, criminosos, que são muitos chineses, se aproveitaram do isolamento da região, que eu comentei, e também da falta de fiscalização e de leis e tudo mais, para criar os seus QGs do crime. E foi aí, nesse contexto, que surgiu uma pequena cidade chamada, que eu não sei, gente, falar essa cidade, que é Shwe Koko, que quer dizer ali árvore tropical dourada em português. Bom, então, basicamente, segundo a BBC, a cidade é um ninho de esquemas criminosos. Dali, de Shwe Koko, saem golpes pela internet que roubam dinheiro de milhares de pessoas do mundo todo. São os scams que viraram um negócio bilionário na cidade, segundo a BBC. Milhares de pessoas trabalham ali aplicando golpes. Algumas, inclusive, trabalham ali por vontade própria. A BBC conversou com uma jovem que não teve a identidade dela revelada e que trabalhou num desses centros de fraudes, né? E ela contou que fazia parte de uma equipe que entrava em contato com possíveis vítimas pela internet. E os alvos eram principalmente idosos. Essa equipe conversava ali com as vítimas e tentava criar uma relação mais próxima com elas, tentando ganhar a sua confiança para aplicar golpes. O primeiro contato era sempre muito casual, né, com comentários do tipo: "Você parece muito com um amigo meu", falava sobre algo que viu na internet que a pessoa postou. "Ah, você gosta de esquiar", né, porque viu uma foto da pessoa esquiando. "Ah, meu esporte favorito é esquiar". Então a pessoa tentava criar aquela coisa casual para começar uma conversa, para rolar familiaridade, para ter coisas ali em comum, né? E aí, depois que essa conversa engatava, enviava fotos, muitas vezes fotos de pessoas aleatórias que encontravam na internet. Tipo, por exemplo, às vezes até de famosos, sei lá, Brad Pitt. Procura uma foto do Brad Pitt na internet e fala: "Ah, esse sou eu", né? Depois disso, elas diziam para as vítimas que tinham enriquecido com uma série de investimentos em criptomoedas. Do tipo aquela coisa assim: "Ah, tá conversando com um amigo e tá dizendo que, nossa, você não vai acreditar, eu fiz um ótimo investimento em cripto e eu acho que você também devia fazer". Bom, e aí a vítima confiava nesse papo, a conversa passava ali para uma outra área dessa rede, ou seja, saía da galera que começava a conversa, ia para um outro setor, e esse setor assumia a conversa e o golpe, insistindo para que a vítima investisse ali em uma suposta empresa de criptomoedas, né? E aí a pessoa falava tipo assim: "Ah, bota o dinheiro aqui que você vai receber não sei quanto". E aí é claro que a pessoa, você já sabe, né? A pessoa investia e nunca mais via o dinheiro de volta. A pessoa falava: "Ah, você vai conseguir resgatar, tem um jeito depois de resgatar". E claro que não via, né? Antes da gente continuar, beba sua água. Bom, essa mesma jovem que foi entrevistada pela BBC, ela ainda reforçou que quase toda a cidade tem algum tipo de envolvimento nesses golpes. Ela especificamente conseguiu parar de trabalhar ali e sair por vontade própria. Mas parece que esse não é o caso para todo mundo que está ali nesse esquema, né? A gente não tem detalhes ali sobre o que de fato acontece dentro de Shikoku, essa cidade aí que eu não sei falar o nome. E a empresa que investiu na cidade nega que crimes acontecem lá. Mas, pelos relatos de quem foi, né, a cidade tem todos os sinais de que abriga ali um esquema criminoso bem grande e que supostamente envolve tráfico humano para alimentar essa indústria aí de golpes, né? Bom, muitas vezes os estrangeiros são atraídos por aliciadores com falsas promessas de emprego, como a gente falou lá no início, né? Que é um bom salário, uma vida melhor e tudo mais. E quando chegam lá, os estrangeiros são mantidos contra a própria vontade e obrigados a trabalhar cometendo crimes. Ou seja, eles são escravizados, tá? E, gente, tem vários prédios dessa cidade, por exemplo, as janelas têm barras pelo lado de dentro, como se fosse uma cadeia, né? A gente imagina que seja para poder impedir a saída ou a fuga de quem está ali dentro contra a própria vontade.
Mas essa cidade, a Shikoku, não é o único lugar da região que abriga esquemas de golpes e de tráfico humano, né? Existem vários. De acordo com o G1, a ONU estima que mais de 100 mil pessoas estão presas em vários centros de golpes em Mianmar, vivendo condições análogas à escravidão. Agora a gente vai parar de falar sobre Shikoku, que eu trouxe para contextualizar, e vamos falar sobre uma outra região, um outro local, que é o Keke Park. Esse é um complexo onde pessoas também são forçadas a cometer crimes, enganando vítimas dos Estados Unidos, da Europa, da China, principalmente, tá? Mas tem do mundo todo. E foi nesse lugar que o Lucas e o Felipe ficaram presos. Esse Keke Park foi construído em 2020, e as imagens de satélite mostram que ele parece um presídio, ali um conjunto de vários prédios com muros altos, arame farpado e seguranças armados. É como se fosse uma fábrica, uma indústria ali de cometer golpes e tem supostas conexões com a máfia internacional chinesa. Desde a sua construção em 2020, a área do Keke Park já quadruplicou de tamanho e, de acordo com o portal de notícias alemão, esse é apenas um entre pelo menos 10 centros de golpes online que existem na região. Esse lugar ele fica perto de duas cidades, uma que fica em Mianmar e outra da Tailândia. Ou seja, esse Keke Park fica em Mianmar, mas também está ali perto da fronteira com a Tailândia. Ou seja, é do lado. São cerca de 12 quilômetros de distância entre Mianmar e Tailândia. Em teoria, gente, isso dá 20 minutos de carro. Mas a gente sabe que aquela região é complicada por conta da guerra civil, né? Então é possível que na prática esse tempo aí de viagem seja maior por causa das coisas que acontecem ali e seja um trajeto que você talvez tenha que parar, tudo mais. Bom, em 2024, Lucas Viana dos Santos, paulista de 31 anos, trabalhava em um cassino na Filipinas. Porém, depois de alguns meses, esse cassino em que ele trabalhava fechou. Aí ele ficou sem emprego e sem dinheiro para voltar para o Brasil. E ele começou a procurar oportunidades de trabalho. Foi aí que uma pessoa que dizia ser recrutador de uma empresa de tecnologia entrou em contato com ele pelo Telegram. Foi um armênio que falava vários idiomas, incluindo o espanhol, o que facilitou a comunicação entre eles, né? Já que o Lucas tem uma familiaridade muito grande com o espanhol, por ele já ter morado por cerca de 10 anos na Argentina. Esse armênio ofereceu uma vaga para o Lucas, que parecia ser uma vaga boa, né? Nessa suposta empresa. Era uma oferta de trabalho na Tailândia, país que o Lucas sonhava em viajar, e a vaga era de apenas 6 meses e a empresa daria acomodação, comida, visto para a Tailândia e um salário de $1.500. Gente, então para ele, para o Lucas, naquele momento ali, ele falou: eu vou pegar, trabalhar esse tempo, depois eu vou pegar esse dinheiro e vou viajar, e vou fazer as coisas que eu quero fazer. Não vou precisar trabalhar logo depois, eu vou conseguir trabalhar agora e depois deixar de trabalhar e viajar. Bom, então o Lucas aceitou essa oferta e também aceitou ser levado até Mae Sot, que é uma cidade na Tailândia, que fica na fronteira da Tailândia com Mianmar, e por uma outra pessoa que se apresentou para o Lucas como representante dessa suposta empresa. Durante esse trajeto, que ocorreu em 7 de outubro de 2024, o Lucas começou a achar aquilo mais estranho. Ele mandou mensagem para um amigo que morava na Filipinas, dizendo que a viagem estava durando mais do que ele imaginava. Além disso, o caminho também era estranho. O Lucas tinha passado por uma selva, depois pegou um barco e então um carro. Bom, em certo momento, o Lucas viu umas placas escritas em birmanês, que é a língua oficial de Mianmar. E foi nesse momento que o Lucas percebeu que talvez ele nem estivesse na Tailândia. Em uma das mensagens que ele mandou para esse amigo, ele escreveu: parece tráfico. Então ele já tinha total noção do que estava ali acontecendo naquele momento, naquele mesmo momento, que muitas pessoas passam por situações dessa e nem entendem que aquilo talvez possa ser um tráfico humano, né? Ele naquele momento ele já sabia que era. Ele chegou a pedir ao amigo com quem ele estava mandando essas mensagens que chamasse a polícia, mas ele logo desistiu. O Lucas disse que tentaria resolver tudo sozinho porque ele estava ali cercado por muitas pessoas armadas. Bom, o que aconteceu? O Lucas ele achava que ia até uma empresa normal, como qualquer outra, na Tailândia, mas ele acabou sendo levado para esse Keke Park em Mianmar, onde ele logo teve o seu passaporte confiscado. Bom, chegando lá, ele enviou uma mensagem para o amigo avisando que ele teria que entregar o celular para as pessoas que tinham pego ele. É possível que quando o Lucas chegou no Keke Park, nem tivesse caído 100% a ficha do que estava acontecendo com ele. Mas logo ficou claro, né? Essa entrega do celular não foi muito tranquila. O Lucas questionou o porquê que ele teria que entregar o seu celular, até porque ninguém tinha falado para ele antes que ele teria que, entregar o celular dele, quando ele assentou a proposta de emprego.
Então, teve um desentendimento ali no início e o Lucas foi agredido com uma arma de choque e sangrou bastante. Depois, o pessoal que comandava o QQ Park até deixou que o Lucas ligasse para a pessoa que tinha contratado ele para poder tentar resolver essa coisa do celular. E o Lucas até conseguiu falar com essa pessoa, mas, claro que não adiantou de nada, né? E ele ficou sem o celular. Bom, posteriormente, depois, o Lucas descobriu que essa pessoa, né, da Armênia, que tinha contratado ele, morava em Dubai e tinha sido contratado apenas para aliciar pessoas. É claro que essa pessoa não ia ajudar em nada ele com o celular. O objetivo já tinha sido cumprido, o trabalho já tinha sido feito. Bom, depois disso, ali no QQ Park, o Lucas passou por momentos de desespero, a ponto de considerar até tirar a própria vida devido ao sofrimento e à jornada de trabalho forçada de mais de 15 horas por dia aplicando golpes. Em novembro de 2024, outro brasileiro também foi levado para QQ Park com aquela falsa promessa de emprego e dessa vez era Felipe de Moura Ferreira, de 26 anos. O pai dele, o Antônio Ferreira, contou para o G1 que o filho já tinha trabalhado em 2023 em outros países como Filipinas, Dubai e Uruguai, onde ele trabalhou com aplicativos de jogos online relacionados aí a apostas. Em 2024, enquanto o Felipe estava morando no Uruguai, ele recebeu uma proposta de emprego pelo Telegram. Era uma vaga na área de tecnologia na Tailândia para poder liderar uma equipe de um call center. O trabalho seria em Mysot. A pessoa que conversou com o Felipe sobre essa vaga de emprego dizia ser chefe da suposta empresa que estava ali oferecendo essa vaga. Sempre muito gentil, essa pessoa mandava fotos da cidade, do lugar, do quarto onde o Felipe iria morar e parecia um lugar legal, bonito, né? Mas, na verdade, era tudo falso, tudo para passar falsa confiança. E funcionou, porque o Felipe aceitou o emprego. E durante essas conversas, o Felipe e essa outra pessoa falaram sobre tráfico humano. E ele disse que tinha medo, né? O Felipe disse que tinha medo de talvez ser algo do tipo. Sabe aquela coisa de brincar? Ah, talvez isso aí seja tráfico humano, hein? Não sei se eu vou acreditar nisso que você está me falando, não. Mas a pessoa garantiu que jamais faria algo assim. Mas a verdade é que essa pessoa mentiu. Na verdade, essa pessoa era uma aliciadora, alguém treinado para poder enganar e conquistar a confiança da vítima, como a gente já falou antes, e para atrair aí para a armadilha, né? Uma pessoa contratada só para fazer isso. E quando o Felipe chegou à Tailândia, um motorista buscou ele no hotel e disse que ia levar ele até onde ele ia trabalhar. Mas o caminho, né, como vocês já viram antes, foi mais longo do que era para ser. Além disso, no meio do caminho, eles trocaram de carro e seguiram até um campo de futebol perto de um rio que marca aquela fronteira entre Tailândia e Mianmar. Nesse campo ali, tinham vários homens armados e um barco nesse rio. Bom, sem opção, o Felipe foi obrigado a entrar nesse barco. Ele não reagiu, provavelmente ele estava com muito medo e nem tinha mais o que ele podia fazer naquele momento, né? Se ele tentasse correr, é possível que tirassem a vida dele. Então o Felipe entrou aí, né, no jogo das pessoas ali que estavam para poder sobreviver. Então o barco atravessou o rio e é uma travessia muito curta da Tailândia para Mianmar, né? E já em Mianmar ele foi levado até o QQ Park, assim como fizeram com o Lucas. Assim que ele chegou no lugar, o Felipe foi obrigado a entregar o seu celular e o passaporte. Além disso, o Felipe também foi obrigado a fazer um teste de HIV. E nesse local, o Felipe descobriu que tinha outro brasileiro, o Lucas, que eu comentei agora, né? E parece que quando o Felipe chegou ali, o Lucas tinha se recusado a trabalhar. E por isso, naquele momento que ele chegou, ele estava sofrendo uma punição. Inclusive, uma certa vez, o Felipe entrou sem querer na porta errada e viu o Lucas amarrado com as mãos presas em um quarto todo escuro, também sofrendo punição, né? Ali dentro, os dois e as milhares de pessoas presas dentro desse complexo eram forçados a aplicar golpes em vítimas do mundo inteiro. O Felipe explicou que todo o esquema seguia um script, ou seja, um roteiro. Eles recebiam esse roteiro com uma historinha inventada de um personagem, literalmente um personagem, e então nesse roteiro tinha a rotina desse personagem, os seus gostos, passado, tudo muito bem elaborado para parecer real e convencer as vítimas. Seguindo esse script, eles criavam perfis falsos nas redes sociais para esse personagem e começavam a entrar em contato com possíveis vítimas de qualquer lugar do mundo, né? Que eram chamados ali dentro de clientes. Ou seja, eles se passavam por uma pessoa que não existia. E para deixar esses perfis falsos parecendo verdadeiros,
O Felipe conta que eles eram obrigados a colocar nesses perfis fotos de pessoas reais, né? Tipo eu, você. Temos fotos aí na internet, né? Perfis abertos. Eles pegavam essas fotos e usavam. Bom, algumas dessas pessoas eram até relativamente famosas, muitas vezes até muito famosas. O Felipe, por exemplo, ele chegou a usar fotos de uma modelo chinesa que existe. Bom, no começo, as conversas com as vítimas eram bem básicas. Eles perguntavam nome, idade, onde moravam, se eram casadas, qual era a profissão, quanto ganhavam. Mas com o tempo, eles iam tentando criar um laço emocional, tentando criar, às vezes, até uma relação mais íntima com as vítimas. Às vezes, eles até mandavam fotos sensuais daquele personagem de pijama ou saindo do banho depois da academia, qualquer coisa que eles tivessem para poder fortalecer essa relação. O Felipe ele conta que tinha gente que se aproximava e se apaixonava de verdade. Bom, depois dali do quarto dia desse golpe, Lucas e Felipe tinham que seguir o roteiro e pediam ajuda para as vítimas, né? Ajuda entre aspas. Eles diziam para elas que trabalhavam em uma plataforma de compras online chamada Wish, que é tipo uma Shopee, e que precisavam de ajuda. Se a vítima ajudasse a finalizar um trabalho na plataforma, essa vítima ganharia uma comissão de 20 a 30 dólares. E aí, a pessoa que estava sendo enganada se cadastrava nessa plataforma e ajudava apertando alguns botões no aplicativo. Esses botões não deviam fazer nada, na verdade, deviam ser só para enganar as pessoas mesmo, né, para poder fazer com que a pessoa achasse que estava ajudando de verdade. E para sacar essa comissão prometida, a pessoa precisava fazer um cadastro nesse aplicativo de troca, né, de criptomoedas e colocando ali dentro informações como, por exemplo, cartão de crédito, nome e tudo mais. E aí ela realmente sacava o primeiro valor, ela recebia aquela comissão e só depois disso que vinha o golpe. No dia seguinte, o Felipe, o Lucas e os outros que estavam trabalhando lá pediam ajuda mais uma vez. E para as vítimas continuarem ganhando essas comissões, elas tinham que continuar fazendo tarefas nessa plataforma. E para completar essas tarefas, elas precisavam fazer recargas, ou seja, colocar um dinheiro ali dentro. E era assim que o esquema tirava dinheiro das pessoas. Primeiro, a recarga era de 150 dólares, 50 dólares, depois de 500, e assim até chegar a 5 mil dólares, que hoje, né, convertendo para o real, dá aí mais ou menos 30 mil reais. Bom, e as vítimas não conseguiam mais sacar comissão nenhuma. Gente, esse aí é só um dos tipos de golpes que são cometidos dentro do QQ Park, tá? Esse é o tipo de scam que o Felipe relatou que ele fazia ali dentro, mas com certeza existem outros tipos que outras pessoas são obrigadas a cometer ali dentro. O Felipe contou que brasileiros eram mais difíceis de enganar. Já vítimas de outros países, como Rússia, Ucrânia e alguns países da América, né, do Norte, caíam com mais facilidade. E por ser brasileiro, o Felipe foi forçado a se dedicar a aplicar golpes em brasileiros por conta do português, né? O Felipe também falou sobre uma cliente, entre aspas, do Caribe que foi enganada por um chinês e que perdeu 350 mil euros, ou seja, cerca de 2 milhões de reais. Essa vítima chegou a fazer um empréstimo e até comprou uma casa, acreditando que o perfil daquela pessoa era verdadeiro, que gostava dela e que viajaria para viver com ela, ou seja, caiu nesse golpe. Felipe contou que ele tentava escolher vítimas que tinham menos dinheiro para que os golpes não dessem certo e sempre que terminava o seu turno, ele chorava no quarto. Às vezes, alguns dos imigrantes sequestrados ali dentro chegavam a trabalhar até 22 horas diariamente. E eles trabalhavam ali sob supervisão dos líderes de equipe, que eram chineses, que monitoravam tudo a cada 10 minutos. Bom, e se eles não aplicassem esses golpes, eles eram punidos com agressões físicas com choques elétricos, né? E durante seu tempo de cativeiro, o Lucas foi punido repetidamente com agressões físicas que incluíam choques elétricos, até espancamentos com bambus e canos. Ele conta que foi mantido algemado por longos períodos e submetido a torturas psicológicas e físicas, chegando a ter hematomas graves e marcas permanentes ali no pulso por causa das algemas. Bom, e se não batessem a meta mensal, também tinha punição, né? E como eu já tinha falado, tinha o eletrochoque, mas também tinha agachamento, né? Uma coisa que obrigava as pessoas a fazerem um número de agachamento absurdos e até espancamento. Gente, então eu sofro punição sempre, porque eu vou pra academia pra fazer agachamento. Então, tô sempre me punindo. Mas nesse caso, gente, tô só brincando, nesse caso, era, por exemplo, fazer
500 agachamentos numa plataforma que tinha pregos embaixo. Não sei se eram pregos diretamente, não dá pra saber. Ele não fala exatamente como funcionava, mas não era prego no pé. Eles relatam que depois disso, de fazer tanto agachamento, no dia seguinte eles não conseguiam nem levantar para ir trabalhar, porque tudo doía muito, e tinham que levantar para trabalhar. Bom, o Felipe ele não chegou a ser eletrocutado nem espancado, mas ele foi punido 3 vezes com esses agachamentos. E como eu disse, ele falou que na primeira vez era 100, na segunda 300 e na terceira foram 500 agachamentos. E, enfim, depois disso tudo, ele contou que as pernas dele travaram, mas que mesmo assim ele era obrigado a continuar aplicando golpes depois da punição, ou seja, era forçado a trabalhar. Ele também relatou que viu outras pessoas sendo agredidas e começou a acreditar que em algum momento ele iria morrer, né? No quarto onde ele ficava, tinha também um homem de outra nacionalidade, e esse homem tentou fugir uma vez, mas foi capturado e sofreu punições assim muito duras. Durante 20 dias esse homem foi espancado, levou choques elétricos e foi acorrentado a uma cama de ferro com os pés amarrados. O Felipe ainda contou que seu maior medo era levar o choque, né? Porque o choque, dependendo da intensidade, pode matar alguém. E como o Lucas e o Felipe trabalhavam com computadores e celulares, eles tinham acesso à internet e conseguiam, de vez em quando, entrar em contato em segredo com amigos e familiares para dar notícias e também pedir ajuda. E manter esse tipo de conversa era perigoso, vocês imaginam, né? Já que os computadores e celulares eram vigiados. E eles tinham que apagar as mensagens para não serem descobertos. Se a galera que tomava conta deles ali vissem isso, né? Enfim, eles podiam acabar, sei lá, né? A gente não tem nem ideia do que poderia acontecer com eles. Então, essas comunicações não eram frequentes, o que deixava o pessoal do Brasil, aqui os familiares, muito nervosos. Uma vez, cerca de uma semana depois de chegar no QQ Park, o Felipe conseguiu entrar em contato com seu pai, o Antônio, e disse que sofria ameaças constantes, incluindo a possibilidade dele ter os órgãos retirados em uma dessas ameaças. Lucas também entrou em contato com familiares e em uma dessas trocas de mensagens, ele relatou que estava cheio de hematomas e sem conseguir andar por conta dos castigos físicos, né? Ele disse em uma das mensagens, abre aspas, eu só quero ir embora, me ajude, eu tenho medo de morrer. Faz 2 dias que não tomo banho. Nós trabalhamos mais de 15 horas por dia. Isso não é vida, eu não sei o que fazer. Eu quero ir embora ou morrer. Fecha aspas. Bom, as famílias dos meninos chegaram a procurar a polícia no Brasil e foram orientados a falar com a Embaixada do Brasil em Mianmar. Além disso, eles passaram a divulgar o caso nas redes sociais, pedindo ajuda, e foi aí que a gente começou a falar sobre esse caso e descobrir sobre esse caso. As famílias, então, começaram a ser ajudadas pela ONG The Exodus Road, que é uma organização internacional que combate o tráfico de pessoas. No dia 15 de janeiro de 2025, representantes dessa ONG conversaram com autoridades de Mianmar e da Tailândia para eles ajudarem a libertar pelo menos 371 vítimas de tráfico conhecidas, incluindo Lucas e Felipe. Enquanto isso acontecia, né, o pessoal estava ali se movendo para poder tentar resolver essa situação, o Lucas e o Felipe eles estavam se aproximando e conversando, mesmo eles sendo proibidos de conversarem por eles serem do mesmo país. Porém, eles estavam próximos, eles trabalhavam ali na mesma sala, então eles conseguiam se comunicar um pouco. E juntos os dois começaram ali a planejar uma fuga com outras pessoas de dentro. E por meio de mensagens, o Felipe avisou para o pai dele que no dia 8 de fevereiro queria tentar fugir com 85 pessoas. O plano incluía atravessar um rio e ainda correr por 2 quilômetros. Ele pediu orações e se despediu caso qualquer coisa desse errado, e Felipe disse que se algo acontecesse com ele, ele tinha tentado ao máximo. O pai tranquilizou ele, dizendo que a polícia já estava ciente da situação e que tudo ia dar certo. No final, o Felipe, inclusive, falou para o pai que o pai não procurasse por ele, que ele esperasse ele entrar em contato, que assim que ele conseguisse, ele entraria em contato. E o Felipe responde ali, se despede, dizendo que ama o pai. Lucas também avisou a família sobre a fuga, e a equipe da ONG, sabendo que essa fuga ia acontecer, se mobilizou para juntar todos os documentos necessários que iam comprovar que eles eram, de fato, vítimas de tráfico humano. Durante a tentativa de fuga, no dia 9 de fevereiro, Felipe, Lucas e outros imigrantes foram resgatados por um grupo armado da região chamado DKBA, ou Exército Democrático Karen Budista. E esse grupo levou todo mundo que tinha fugido para um centro de detenção local. No dia 12 de fevereiro, Felipe, Lucas e outros diversos imigrantes foram transferidos para um centro de detenção em Mae Sot, na Tailândia, onde eles passaram por procedimentos para poder confirmar que, de fato, eram vítimas de tráfico
tráfico humano. Bom, com isso confirmado, eles puderam voltar para casa. Em 19 de fevereiro de 2025, mais de 3 meses depois de eles serem traficados, Lucas e Felipe voltaram para o Brasil, são e salvos. Nem tão sãos, mas salvos sim. Eles embarcaram por volta das 16 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Assim que desembarcaram, eles prestaram depoimento à Polícia Federal por quase 2 horas e depois, finalmente, reencontraram seus amigos e familiares. Eles chegaram no Brasil muito abalados, com marcas no corpo e principalmente psicológicas, né? O Lucas disse que em Mianmar eles repetiam muito as palavras empresa e trabalho, entre aspas, né? Mas ele sabe que aquilo não era trabalho, mas sim escravidão. Ele afirmou que ele era escravo naquele lugar. O Lucas ainda disse que toda essa experiência vai ficar para sempre na cabeça dele. Mesmo ele fazendo terapia ou tentando esquecer, isso sempre vai marcar ele. Agora eu tô gravando esse episódio em março de 2025, então tem só um mês que os dois voltaram para o Brasil. E agora, o Felipe só pensa em esquecer a experiência terrível que ele teve, e ele afirmou que, abre aspas, ver pessoas sendo espancadas, levando choque, ver o Lucas ser espancado e não poder fazer nada, aquilo me machucava bastante. Sempre ia para o meu quarto chorar, porque eu não aguentava. Agora eu quero descansar, terminar minha faculdade e fazer tratamento psicológico para esquecer. Fecha aspas. O Felipe também dá um alerta sobre os cuidados que as pessoas devem ter para não caírem em armadilhas desse tipo, né? Para acabar se tornando aí vítimas de tráfico, né? O conselho que ele dá é sempre pesquisar mais sobre a empresa onde você vai trabalhar, ver se essa empresa existe de verdade e se é legalizada. Infelizmente, muita gente cai nessa armadilha do tráfico de pessoas, e o caso do Lucas e do Felipe é só um entre vários casos. Eles não foram os primeiros brasileiros a ficarem presos no QQ Park. Em 2022, o Patrick Lopes, de 24 anos, também passou 3 meses ali dentro, sendo forçado a aplicar golpes em cidadãos americanos, junto com outros 9 brasileiros. E eles também foram resgatados. Bom, além desse caso, existem vários relatos internacionais. Em dezembro de 2024, Wang Xing, um ator chinês de 21 anos, famoso ali por papéis em doramas, também foi raptado e levado para o QQ Park. Esse Wang Xing estava buscando ali a oportunidade de trabalho pela internet, de ser ator, né, do que ele fazia, e ele acabou entrando em um grupo de bate-papo sobre esse assunto. E no grupo, uma conta postou uma mensagem sobre um possível papel para ele em um filme. E foi aí que Wang entrou em contato com um homem chamado Yan Shilu, que se apresentou como um coordenador de elenco. Os dois conversaram sobre essa oportunidade de trabalho e no dia 26 de dezembro, a namorada do Yang, a Gia, ajudou ele a gravar um vídeo de teste para esse papel. E já no dia seguinte, dia 27 de dezembro, o Wang foi informado que ele tinha sido aprovado e que tinha conseguido esse papel. Porém, em 30 de dezembro de 2024, ele começou a ficar com dúvidas sobre o local em que ele iria filmar, que era ali na região da Tailândia, que a gente tem falado durante o episódio, né? E ele desconfiou de outros detalhes também. Ele até pensou ali em recusar esse papel. Mas então, o Yan, o suposto coordenador do elenco, convenceu ele a fazer esse filme, dizendo que Yang era insubstituível e que depois desse filme ele queria contratar ele para outros projetos futuros. Então, acabou que ele caiu aí nesse papo e acabou indo para a Tailândia. Chegando lá, no dia 2 de janeiro de 2025, ele foi raptado e levado para o QQ Park, onde ele ficou preso com mais 50 pessoas. Ele contou que teve a cabeça raspada e que foi forçado a participar de atividades ilegais, como a gente já sabe, né? Fraudes online contra cidadãos chineses nesse caso. Eu vou colocar aqui uma foto da diferença de como ele era antes de ser traficado e de depois de sair de Mianmar, né? Depois que ele sai, ele tá claramente mais magro, com o rosto muito meio abalado e também com a cabeça raspada. E é em pouquíssimo tempo, gente. É tipo meses. Então, é bizarra a diferença. A namorada de Wang teve um papel muito importante na busca dele, usando ali as redes sociais para mobilizar as autoridades e o público. E com a ajuda dela, o caso ganhou atenção e o ator foi resgatado pelas autoridades da Tailândia e de Mianmar. Então ele voltou para a China, salvo em 11 de janeiro de 2025. E eu não vou entrar em detalhes sobre esse caso do Yang Xing, só quis trazer aqui para vocês, se quiserem procurar sobre essa informação e tudo mais. Porém, é só para vocês verem que também não é
somente pessoas que, tipo, fazem trabalho normal, mas também, tipo, pessoas que são atores e conhecidos podem cair nesse tipo de golpe. Qualquer um pode cair nesse tipo de golpe, né? Ainda mais quem tem perfil público, quem é conhecido, porque é um pouco mais de fácil acesso. O que eu quero que vocês percebam com esse exemplo aí do Young, como os aliciadores abordam você de acordo com o seu perfil. Eles inventam uma história específica para você, para te convencer. Para o Lucas e para o Felipe, que trabalhavam mais na área de tecnologia, os aliciadores ofereceram empregos em call center, empregos assim mais relacionados com o que eles faziam. Já para o ator chinês, eles ofereceram um papel em um filme. Ou seja, eles analisam tudo e fazem um perfil, um personagem, uma proposta muito específica para você, né? A Tailândia tem enfrentado uma pressão cada vez maior para ajudar a combater esse tipo de atividade criminosa. Em fevereiro de 2025, o país cortou o fornecimento de eletricidade em várias áreas de Mianmar, que tem esses sites ali envolvidos na indústria de golpes online. Mesmo assim, na tarde do mesmo dia em que a Tailândia fez essas operações de corte de energia elétrica, pelo menos um dos complexos de golpes ainda estava funcionando, de acordo com uma ONG que trabalha na região. Ou seja, apesar de algumas tentativas de frear esses esquemas de golpe e de tráfico, isso não tem sido suficiente. Todos os crimes que eu comentei nesse episódio ainda continuam. No dia 19 de fevereiro de 2025, o mesmo dia em que Lucas e Felipe voltaram ao Brasil, o governo tailandês anunciou ter feito uma ofensiva contra essas fábricas de golpe e resgatado 7.000 pessoas que estavam sendo escravizadas em locais como, por exemplo, o QQ Park e o que eu falei mais cedo, o Shua Coco. Bom, gente, como eu falei antes, esse caso do Lucas, do Felipe e também do Wang são um entre milhares de casos assim, né? Esse tráfico humano, ele acontece em todo lugar, né? Em muitos lugares, não apenas esses lugares que eu falei, e com pessoas de todas as idades e classes sociais, né? E ele sempre começa com uma proposta incrível, né? Que é sempre uma promessa de uma vida melhor. Porém, aquela promessa que parece irrecusável pode ser provavelmente uma rede criminosa prontíssima ali para tirar a sua liberdade. E por isso, muito cuidado. Antes de aceitar qualquer oferta de trabalho, é importante pesquisar a empresa, confirmar informações e desconfiar de promessas boas demais para serem verdade. Converse com amigos e familiares sobre esses planos. Evite viajar sozinho para lugares desconhecidos e sempre tenha contatos de emergência se você for viajar sozinho, porque também é muito importante que a gente tenha a liberdade e a experiência de viajar sozinho. Porém, não deixe de conversar com seus amigos e familiares. E se for fazer algum tipo de negócio fora do seu país ou negócio que você acha que pode ser muito bom para ser verdade, tenta fazer um pouquinho mais de investigação. Tenta conversar com alguém que já trabalhou naquela empresa, tenta buscar alguém que já trabalhou naquela empresa, né? O tráfico de pessoas, ele se alimenta da desinformação e também da vulnerabilidade das vítimas. Então a gente tem que fazer de tudo para que isso seja a prevenção disso. Então que a gente procure antes de chegar lá. Quando você chega lá já não tem mais o que fazer, tá? Quando a pessoa entra lá dentro já não tem mais o que fazer. Bom, gente, então fica esse alerta aí e tome muito cuidado. A internet pode ser incrível, mas se a gente souber usá-la da forma correta. Então é isso, pessoal. Antes de terminar aqui o episódio, eu vou dar a minha opinião e a opinião do Lucas. Então, a minha opinião, dizendo que aqui é só o que eu acho, tá? Eu vejo muito o canal da Dani Bodioni, do Sobrevivendo na Turquia, e ela tem um conteúdo muito interessante sobre tráfico humano, tá? Eu acho, inclusive, muito legal, muito interessante que o caso do Lucas e do Felipe foi um caso que entrou em todas as pautas recentemente, né? Porque isso faz com que o trabalho, por exemplo, da Dani e de outras pessoas que trabalham nesse meio se torne algo mais consumido pelo público em geral. Porque ele é consumido. Provavelmente você que está aqui no meu podcast, você escuta talvez coisas desse tipo, mas tem muita gente que não sabe ainda sobre isso. E é muito importante que a gente converse com as pessoas sobre isso. Se você tem a sua mãe em casa que usa o WhatsApp, se você tem o seu tio em casa, conversa, fala: você já viu aquele caso ali daquela pessoa que aconteceu, aqueles brasileiros lá? Converse sobre esse caso, porque esse caso é muito importante. Ele disseminou essa informação sobre o que de fato acontece ali dentro. Outro ponto que eu queria trazer, olha, eu dei uma pesquisada aqui e o tráfico de pessoas, depois do tráfico de drogas, ele é um dos crimes mais lucrativos e cruéis do mundo, né? Movimentando cerca de 150 bilhões por ano, segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho. Bom, e dentro do tráfico humano tem exploração sexual, trabalho forçado, tráfico de órgãos, casamentos forçados, enfim, gente, tem
todo tipo de coisa ali dentro. E uma coisa que, inclusive, a Dani Bogioni fala muito é que o tráfico de drogas, por exemplo, você, né, vende isso aqui e acabou. Aquilo ali acabou. Quando assim que você vende aquele negócio, acabou, né? Uma pessoa, você tem várias formas de explorar aquela pessoa, né? Tanto sexualmente como trabalho. Primeiro, talvez como trabalho. Quando a pessoa já está ali há um tempo, talvez você pode usar ela para sexual. Depois você pode usar ela para quando a pessoa já está muito mal de saúde, não muito bem, não está conseguindo mais fazer as tarefas de, enfim, aliciar pessoas na internet, você pode ainda vender os órgãos, tá? Então, assim, muito cuidado, gente, muito cuidado com tudo. Eu também trouxe um caso recentemente da Mackenzie Lueck, que também é um caso que a internet, infelizmente, trouxe um fim horrível para ela, mas eu não quero desencorajar ninguém aqui a, enfim, ir trabalhar fora ou ir buscar as coisas para poder crescer na vida, né? Um trabalho melhor e tudo mais. Eu acho isso muito importante. Mas a gente tem que fazer pelo caminho certo. Nem tudo que é. Nem tudo. Gente, nada que é fácil é bom, assim. É a minha visão, tá? As coisas na vida que são de verdade e que valem a pena, elas são difíceis, tá? Hoje, por exemplo, eu trabalho fora do Brasil. Eu não fui direto do Brasil com uma proposta de emprego, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Eu me mudei, eu estudei, aí sim eu comecei a trabalhar, aí depois de trabalhar, melhorei meu trabalho. As coisas não são do dia para noite. Você não vai conseguir mudar completamente a sua vida com uma proposta de alguém que você nunca viu da sua vida do outro lado do mundo para você, enfim, ganhar não sei quantos mil dólares por mês. Por exemplo, o dinheiro que eles iam ganhar ali é um dinheiro em dólar, não é nem uma pessoa que às vezes tem uma faculdade ou um mestrado nos Estados Unidos ganha às vezes, tá? Enfim, essa é só a minha opinião. E agora vamos ouvir a opinião do Lucas. Lucas, o que você tem para dizer sobre isso? Oi, Erika. Oi, gente. Aqui é o Lucas. Esse caso foi um dos casos mais difíceis que eu já trabalhei no podcast, que eu já roteirizei. São esquemas muito cruéis. E esses lugares, né, são, com aspas na palavra, profissionais. Os esquemas são elaborados, montados. Quando o pessoal chegava lá no Cacapark, tem relatos de que eram distribuídos manuais, scripts, né? Que descreviam detalhes de como estabelecer confiança com as vítimas, né? Se aproveitar dos pontos fracos delas, né? Tinha ali nesses manuais dicas tipo seja engraçado, ou então os clientes devem se apaixonar por você a ponto de esquecer tudo, quase que entendendo o perfil psicológico das vítimas e atacando ali no ponto fraco para fazer uma série de golpes, uma série de scams, né? Eu vou citar um aqui, por exemplo, investimento em criptomoeda. Né? As vítimas pensavam que estavam depositando ali as economias delas em investimentos lucrativos. O dinheiro entrava ali na conta, numa conta controlada pelo pessoal ali do Cacapark, né? E aí, em determinado momento, o dinheiro só desaparecia. Esse tipo de golpe foi apelidado de abate de porcos. Fingia que estava engordando a vítima, que estava recebendo dividendos e tal, e aí, em seguida, né, matava o porco, né? Tirava todo o dinheiro. E as pessoas que estavam cometendo esses golpes estavam fazendo isso obrigadas, né? Elas não estavam fazendo isso por vontade própria. Se elas não fizessem, elas seriam torturadas, às vezes até mortas, ou vendidas para outros grupos, ou teriam os órgãos retirados para tráfico de órgãos, sabe? Então, assim, terrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Não deixa de deixar um like. Me deixa nos comentários o que você achou desse episódio. Eu quero muito saber sua opinião. Também porque é um episódio diferente, né? Não é exatamente um caso normal, como a gente fala. Eu trouxe um pouquinho mais sobre esse contexto. E eu queria saber a opinião de vocês. Tchau, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem em mais um episódio.